Olá, essa é a disciplina Geoprocessamento, sou o professor André e o tema dessa aula será Análise Espacial com dados de hidrografia. Nessa aula nós iniciamos a parte de geoprocessamento, onde nós vamos começar a analisar espacialmente os dados. Até este momento, nós focamos em gerar dados, como fazer edição, manipulação de tabela de atributos. Aqui nós vamos fazer análises onde o nosso objetivo é, a partir de um dado específico, gerar um outro dado a partir da possibilidade de um resultado, ou seja, fazer análises espaciais. Nessa aula nós vamos focar em dados de hidrografia, na aula posterior dados de vegetação, em seguida dados altimétricos, e aí nós vamos ter um arcabouço que nos vai possibilitar fazer uma análise, por exemplo, através de métodos booleanos, que são o cruzamento de dados. Então, aqui nessa aula nós vamos focar então em hidrografia. Vamos então abrir o nosso QGIS. Vamos aqui no começo, vamos salvar o projeto conforme nós temos feito até esse momento. Então vamos salvar o projeto. Essa vai ser a aula 9. Aula 9. E nós vamos então, nessas aulas, vão ser sempre da seguinte maneira. Nós vamos fazer a aula aqui com dados de Unai e posteriormente você vai repetir o procedimento com os dados do seu município. Sugiro que você faça assim para que você consiga visualizar todos os processos e depois basta replicar. Vamos então abrir os dados de Unai. Nós já geramos isso anteriormente. Então, em dados gerados, onde que está? Vamos colocar aqui tipo shapefile. Então, nós temos aqui, não é esse. Aula 4 também não. Aula 6 também não. Aula 7, coordenadas por também não. Aulas 8 também não. Então, nós não temos os dados de Unai. O que nós temos que fazer, então? Nós vamos então, banco de dados, vetor, mg, limite municípios. Vou colocar aqui shapefile e vou abrir o arquivo limite municípios mg. Aqui ele está me mostrando, que nós temos dados em SAD 69, que é possível fazer uma transformação para o WGS, mas não é necessário fazer nenhuma transformação agora, pode colocar do jeito que ele está. E nós podemos confirmar isso ao clicar aqui nas propriedades, informações, nós temos aqui, o sistema geodésico de referência, o dato, é o SAD 69 com coordenadas geográficas, aqui 4618. Por que ele não está em SIRGAS 2000, UTM, Zona 23S, que é o que nós estamos mais habituados? Porque, se você relembrar, Minas Gerais possui mais de um fuso. Para nós confirmarmos isso, vamos abrir aqui o Google Earth Pro. Então, nós temos aqui o Google Pro, e aqui eu vou colocar para visualizar grade. Repare que aqui ele está em, vamos colocar opções, ele está aqui em UTM, Universal Transversa de Mercato, não é o que vem de padrão, geralmente ele está em grau, minutos, segundos. Então, repare aqui o seguinte, Minas Gerais, ele engloba essa área aqui, vou colocar limites aqui, que é Minas Gerais. Então, está mostrando aqui Minas Gerais. Repare que Minas Gerais pega o fuso 22, 23 e 24. Por isso que não é possível que você faça essa representação aqui com o fuso 23. Nesse caso, nós temos que utilizar um sistema geodésico de referência que abrange todo o estado. Posteriormente, quando nós utilizarmos dados de um município apenas, aí sim poderemos colocar ele com o fuso específico. Como nossa aula nós vamos começar com o Unai, eu vou abrir a tabela de atributos, vou pesquisar aqui através de nome do município e vou colocar Unai, colocar aqui filtro de campo, nome município, esse aqui, Unai. Então tá aqui o Unai, vou selecionar aqui. Repare que quando eu seleciono, automaticamente aparece o Unai aqui, mas se eu desabilitar aqui, ele desaparece junto. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito, exportar,
Eu posso clicar em salvar feições como, mas no caso, como eu já quero exportar especificamente o limite de município de Unai que foi selecionado, eu já posso selecionar essa opção, salvar feições selecionadas, que já foi selecionado. E aí nós vamos salvar aqui, ó, atenção ao formato, né? Eu vou salvar como formato shapefile, nome do arquivo. Então vou salvar aqui, dados gerados, a aula de hoje, aula 9. Vou salvar como, opa, não é esse nome, limite Unai. E aí, preste atenção, qual que é o datum do arquivo? Não é SAD69? Todo arquivo que eu gerar a partir desse datum vai continuar com o mesmo sistema geodésico de referência. Então, vou colocar aqui SAD. Para diferenciar o tipo aqui, ele está como esse interlise aqui. Porque o formato aqui é shapefile. Shapefile. Vou confirmar aqui, ó. Então está limite Unai SAD. Então tá ok. Ele vai manter aqui o SAD que estava, dou um ok e repare que automaticamente então agora eu tenho o limite de Unai aparecendo. Só que antes de aprofundarmos no Unai, eu vou fazer o seguinte, eu vou desfazer a seleção aqui de Unai. O nosso dado não é de hidrografia, então nós vamos abrir hidrografia. Antes eu vou colocar uma cor aqui mais suave, essa cor está muito chamativa. Então tá aqui. E vou abrir aqui os dados de hidrografia. Então nós vamos adicionar o dado. Adicionar. Eu vou abrir então, vou voltar aqui. MG, hidrografia. Aqui tem represas, vou abrir somente hidrografia MG. Vou adicionar. Close. E repare que ele está abrindo aqui o arquivo. Vou colocar uma cor azul, que é a cor mais habitual, para representar dados de água. Então está abrindo aqui para todo o estado de Minas Gerais. Então abriu. Então aqui eu tenho hidrografia de qualquer local. Vamos ver aqui, por exemplo, se eu quisesse visualizar de Belo Horizonte. Então vamos colocar aqui nome município, Andrelândia. Então André. Então tá aqui, Andrelândia, o município existe. Onde que está Andrelândia? Então tá aqui, ó. Nesse caso, eu quero dar um zoom especificamente em Andrelândia. Então eu posso aproximar a seleção. Ele vai automaticamente para a seleção que eu fiz. E vou ver a hidrografia aqui, ó, de Andrelândia. Só que é importante destacar, vou fazer a mesma coisa aqui para Unai. Aproximar para a camada. Aqui eu estou fazendo o que, ó? Então vou colocar limite municípios, está tudo aqui. Vou desfazer a seleção que eu tinha feito anteriormente. Eu quero dar um zoom agora somente em Unai. Nesse caso eu venho aqui, ó, aproximar para a camada. E vou mostrar toda a hidrografia. Repare que tem muitos cursos hídricos que são apresentados aqui. Não necessariamente isso são rios. Aqui é um dado que foi gerado provavelmente a partir da rede de drenagem, isso gerado por dados de modelo de taxa de elevação. Haja visto que aqui tem muito mais cursos hídricos do que nós estamos habituados a visualizar. Aqui provavelmente são locais onde, havendo um escoamento superficial elevado, haverá aqui nesses locais desse curso hídrico. Mas vamos utilizar esses dados aqui para a nossa atividade da disciplina. Então nós temos aqui os dados de Minas Gerais inteiro, dos limites, e nós temos também aqui agora os dados de hidrografia de Minas inteiro. Nós não queremos fazer atividade de Unai, então nesse caso é importante que nós façamos aqui a seleção. Vou colocar aqui somente Unai, aproximar para a camada. Eu tenho aqui a hidrografia de Unai. Vou selecionar aqui esse rio aqui, que é o principal. Então tem que selecionar aqui Unai, desfazer a seleção. Então eu quero selecionar esse rio aqui. Que rio que é esse?
Se eu vier aqui na tabela de atributos dele, do arquivo, ele vai abrir a tabela. Opa! Não clique. Caso o seu dê esse procedimento onde fica não está respondendo, dê uma pausa, não clique, que pode ser que ele feche sem que você queira. Aí abriu, ó, tá vendo? Então, a tabela de atributos aqui na verdade ainda está abrindo. Então, aguarde ele fazer o procedimento. Vamos de novo aqui, abrir tabela de atributos. Então está abrindo aqui os dados da tabela de atributos, vamos aguardar. É um pouco pesado alguns dados, vai depender muito do computador. Vamos ver aqui o que vai aparecer. Afinal são muitas feições, né? Vocês vão entender daqui a pouco. Então abriu aqui. Repare que aqui ele possui 1.059.034 feições. Por isso que fica um pouco pesado esse processo. Abrir uma outra aqui também. Então aqui, ó, o que ele está te mostrando? Eu selecionei um aqui, certo? Que foi aquele em Unai. Qual é esse rio? Aqui, ó, tem uma selecionada, só que eu estou mostrando tudo. Você vai ficar rolando isso aqui até descobrir qual é. Você pode vir aqui, ó, mostrar. Aqui tem inverter seleção, desfazer feições, selecionar, tudo mais. Só que você pode vir aqui, ó, mostrar, ao invés de todas as feições, mostrar feições selecionadas. E ele vai te mostrar somente a feição que foi selecionada, que nesse caso é do tipo rio, o nome preto, ou seja, esse aqui é o dado que mostra o Rio Preto em Unai. Só que nesse caso, eu quero somente os dados em Unai. Se eu quiser saber, por exemplo, qual é a extensão de rios, qual é o comprimento do somatório de todos os rios em Unai. Nesse caso, se eu fizer esse procedimento para tudo, eu vou ter também esses rios fora. E não é o que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos fechar aqui, ó, eu vou fazer um processo que restrinja esses dados somente ao Unai. Mas é importante que antes disso nós desfaçamos aqui essa seleção, porque senão você vai fazer um erro no processamento. Então desfaça a seleção e vamos fazer isso. E vem um passo muito importante. A ferramenta que nós vamos utilizar aqui nesse caso é a ferramenta de recortar. Então nós vamos ver aqui ferramenta, vetor, desculpa. Aí tem aqui geoprocessamento, recortar. Você vai recortar o que? Você tem a camada de entrada, que é hidrografia MG. Qual que é a camada de sobreposição? O limite de Unai e SAD? Exatamente, porque você tem todo o dado de hidrografia de Minas inteiro e quer recortar somente os dados de Unai. Então, por isso, nós temos que colocar esse nome. E nós vamos salvar, não é na pasta de hidrografia, nós vamos salvar dentro de dados gerados, aula 9. E eu vou chamar aqui de hidro Unai também SAD, porque esse arquivo aqui, vai salvar aqui, ó, a propriedade dele, também aqui, ó, é SAD69. Então, como ele é SAD69, eu vou manter o mesmo processo. Então, está SAD69 e vou executar. Aguarde o processamento para fazer esse recorte. Já foi feito aqui, então, close. Se eu desmarcar aqui hidrografia Unai, repare que aparece somente dentro de Unai. Vou colocar uma cor azul aqui. Então, quando eu desfaço aqui, ó, a hidrografia de Minas inteiro e somente de Unai. Repare que agora eu tenho restrito somente para Unai. Nesse caso, então, nós temos aqui agora o limite Unai e também a hidrografia Unai. Se eu quiser calcular aqui, então, agora ao invés de ter 1 milhão, eu tenho 2.533 feições. Se eu quiser calcular o comprimento dos rios, eu posso fazer aquele mesmo processamento que nós fizemos na aula de digitalização. Eu vou fazer o seguinte, vamos limpar um pouco aqui essa tabela de atributos, que tem muitas informações aqui que não tem nada. Por exemplo, I, partícula, federal, esse aqui agora não tem necessidade. Então, nós vamos acionar a edição.
e vamos aqui excluir campo. Vamos excluir esse campo I. O tipo vamos deixar partícula também. Se é margem, num code, aqui agora não precisa. O código, margem, código, margem. Aí vamos apagar tudo até o final aqui. Deixar somente as informações aqui que são nós vamos utilizar aqui nessa aula. Então, nome, tipo, beleza. Vou salvar as alterações. E aí, vamos supor, eu quero calcular qual é o comprimento desses rios. Então, se eu vier aqui, nós já aprendemos isso naquela nossa aula, né? Nós vamos calculadora de campo. Vou colocar aqui, ó, comp. E nós já aprendemos já que pode ser em metro, que é o que nós fazemos. Vou colocar no número real, 2 casas decimais, tá bom. E aí você vem aqui, igual você aprendeu, coloca aqui length e dá um OK. Só que tem um primeiro problema. Repare que o dado, ele vai te mostrar aqui, ó, todos os campos, cada pedacinho aqui dentro vai ter uma extensão, que é o que ele vai calcular. Exatamente o que está aqui, ó. Você não quer, vamos pegar aqui, por exemplo, um rio, um córrego. Vamos pegar aqui, ó, Areia, Ribeirão Areia. Esse aqui, ó, deu 4,243. Vamos daqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos aproximar para a feição selecionada. Tá aqui, ó. Esse aqui é o trecho. Então, esse trecho aqui tem esse valor. Esse aqui do lado já vai ter esse outro valor. Se eu quiser saber qual que é o comprimento total, eu teria que somar tudo isso daqui. Não é um procedimento, então, ideal. Você poderia salvar essa planilha em Excel e calcular lá, mas a gente tenta fazer tudo aqui. Uma ferramenta que possibilita com que nós façamos isso é justamente a ferramenta de dissolver. Só que aqui tem um outro porém. Antes de nós fazermos as atividades de cálculo, é muito importante que nós tentemos colocar todos os dados em UTM, que é Universal Transverso de Mercator, uma unidade métrica. Isso faz com que os seus cálculos gerem os valores em unidade métrica. Aqui, como os dados estão em unidade geográfica, às vezes você pode ter um dado que você vai ver, poxa, por que esse valor está tão esquisito? Porque o dado está em unidade geográfica. Então, nós vamos também criar um procedimento que é o seguinte. Todas as aulas a partir de agora, nós vamos salvar o nome da aula inicialmente como sendo SAD e em paralelo nós vamos criar um outro projeto que vai chamar aula 9 underline sirgas, que vão ser os dados em sirgas 2000 UTM zona 23S aqui no caso para o NAI. Vou fazer a seleção e eu vou fazer o que aqui, ó? Eu vou abrir um novo projeto do QGIS. Então clique aí no projeto do QGIS e vou abrir um novo projeto. Então, cliquei aqui, né? Abrir um novo projeto. Vamos aguardar esse projeto abrir. Então, abriu esse novo projeto. Nós vamos salvar. Então, vamos lá em projeto. Vou colocar como lista aqui. Vai chamar aula 9, underline sirgas, para eu saber que vão ficar somente os dados. Então nós vamos organizar de forma que eu vou saber que em um projeto vai estar somente os dados sirgas, enquanto o outro projeto nós vamos ter os dados da outra informação. Repare que aqui ele apareceu somente aqui o projeto que eu acabei de fazer, então eu vou abrir novamente o aula 9. Vamos abrir esse projeto aula 9 para nós fazermos a reprojeção. Geralmente, eu gosto de fazer da seguinte maneira. Eu gosto de fazer com que ele fique, a reprojeção seja feita no projeto original, para depois colocar no projeto Sirgas. Eu acho que assim fica mais fácil, porque se você lembrar,
O projeto, quando você abre ele em branco, o primeiro arquivo que você colocar nele, ele vai ter as informações dele. Então, fica mais organizado dessa maneira. Então, vamos fazer aqui. Então, abrir aqui o arquivo do projeto SAD. Então, nós vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui a posição para a camada. Então, aqui eu tenho dados de MG e SAD. Lembrando que os SAD são os recortados, que são os dados de UNAI. Nós vamos vir em vetor, geoprocessamento, geometria, analisar. Aí vamos ver aqui, nós temos gerenciar dado, reprojetar camada. Então nós vamos clicar nessa ferramenta. Qual que vai ser a ferramenta, o dado que vai ser primeiro reprojetado? Vamos fazer o HidroNAI SAD, que vai ser o primeiro. O SRC de destino, ele vai ser o Sirgas 2000, vou colocar aqui, lembrando que o NAI é Sirgas 2000, TM Zona 23S. Caso você tenha dúvida, relembre o exemplo que eu mostrei naquela aula, onde nós vimos no Google Pro o fuso, para você fazer depois no seu município, Zona 23S. Ele vai chamar Shapefile aqui, ele vai chamar HidroNAI, só que ao invés de SAD, ele vai chamar Sirgas. Vou salvar e executo. Close, então aqui tem o HidroNAI Sirgas. Quando eu abrir aqui, não quero que faça a transformação. Então tá aqui, ó, os dados dele, Sirgas 2000, temos o 23S. Eu vou fazer a mesma coisa agora para o arquivo limite UNAI. Gerenciar dado, reprojetar camada. O de destino vai ser o Sirgas 2000, temos o 23S. Só que aqui vai chamar limite UNAI Sirgas. Vou salvar e vou executar. Close. Então os dois arquivos agora estão em Sirgas. Repare que aqui, ó, quando eu mostro a barra aqui embaixo, a coordenada está em grau decimal, porque o projeto tem as informações do primeiro arquivo que eu coloquei, que foi o limite municípios MG, que está em geográfico. Os dados agora, UNAI e limite UNAI, não, aqui ó, eu fiz coisa errada aqui, ó. Limite UNAI Sirgas, na verdade, eu fiz de novo com o dado de hidrografia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esse arquivo, remover camada, e vou lá nos meus dados gerados, aula 9, e aqui eu tenho aqui, ó, o dado limite UNAI Sirgas. Esse limite UNAI Sirgas, nós já vimos que na verdade ele é o arquivo hidro. Aí eu vou ensinar uma forma para vocês fazerem aqui, para você não ter que apagar lá. Você poderia apagar ali direto, mas aí geralmente, como é comum nós gerarmos mais de um arquivo, eu sugiro que você faça o seguinte, vamos de novo, reprojetar camada, só que aqui ó, eu esqueci de colocar da outra vez, então é o limite UNAI SAD, vou colocar Sirgas 2000 zona 23S, criar camada, salvar no arquivo, só que aqui ó, ao invés de limite UNAI Sirgas, eu vou colocar aqui ó, 2. Isso é uma forma que eu gosto de fazer para eu saber que foi gerado um outro arquivo suplementar. Porque às vezes se você ficar apagando lá na sua pasta do seu arquivo, relembrando aqui, são vários subarquivos, você pode sem querer apagar um arquivo que não era o certo, e aí para não dar erro, gera 2, 3, aí você sempre vai ver o seguinte, o arquivo que tiver um número maior, quer dizer que ele é o arquivo final. Então vou salvar aqui e executar. Então agora eu tenho o arquivo de limite UNAI Sirgas e também tem o arquivo hidro UNAI Sirgas. Vou salvar isso daqui e vou abrir o projeto que eu acabei de gerar o novo, né, que é o aula 9 Sirgas, que nós vamos abrir o arquivo aqui então. Então vamos adicionar o arquivo. Então nós temos aqui MG, vetor, banco de dados, dados gerados, aula 9.
colocar aqui tipo shapefile. Então nós vamos abrir somente o limite Unai Sirgas 2 e o hidro Unai Sirgas. Repare que aqui não tinha coordenada, né? E aí quando eu adicionar, vou dar um close. Quando eu passo o mouse aqui, já mostra automaticamente aqui o que? O TM, que é justamente os sistemas do nosso arquivo. Então, quando eu abro aqui a propriedade deles, os dois arquivos estão em Sirgas 2000, temos o limite 3 unidade metros. Então agora, se eu vier aqui e calcular, vou calcular aqui o comprimento, calculador de campo, comp, metro, vou colocar um 2 aqui que vai dar a sobreposição, número real, length, dou um OK. Então ele está mostrando aqui, ó, o valor. Então nesse caso aqui, o valor que ele deu da outra vez foi em metros também. Mas o ideal é justamente que você tente já utilizar o arquivo em unidade métrica para não ter erro. Isso é muito comum às vezes acontecer quando você gerar um cálculo a partir de um dado que não esteja em unidade métrica. Então está em metro aqui, mas como eu chamei a atenção, é interessante que nós façamos aqui o procedimento de dissolver. Para eu ter somente uma linha aqui, eu só quero saber agora qual é o comprimento total dos rios. Para mim não faz diferença se é o rio 1, 2 ou 1000. Então, para isso, nós vamos utilizar a ferramenta aqui, ferramenta de processamento, dissolver. Então, essa aqui é a ferramenta dissolver. Essa ferramenta, ela faz a simplificação. Ao invés de eu ter aqui 2000 linhas, eu vou passar a ter uma linha só, onde todas as linhas são hidrografia. Então, eu quero dissolver aqui hidro Unai. Eu vou selecionar aqui, ó. Se eu não selecionar nada, o que vai acontecer? Ele vai dissolver aqui, no caso, tudo. Então, não vou selecionar nada aqui. Salvar no arquivo. Aula 9, tipo shapefile. Eu vou colocar hidro Unai Sirgas. Vou colocar aqui dis, para nós vermos como é que fica esse dissolver sem marcar nenhuma opção. Vou executar. Ele gerou então uma mesma linha, só que quando eu abro a tabela de atributos dele aqui, ele mostra somente uma linha aqui, ó. Então repare, colocar esse limite Unai aqui numa cor melhor. Quando eu venho aqui, ó, então abrir a tabela de atributos, vou selecionar feições. Se eu seleciono qualquer ponto aqui, ele seleciona todo o limite de Unai, de hidrografia, que é esse único arquivo. Vou desfazer a seleção aqui, se eu clicar aqui, seleciona tudo. Então, se eu vier aqui agora e vou desfazer a seleção e calcular novamente a extensão, vou colocar aqui comprimento total, número real, e vou de novo length, dou um OK, e vai me mostrar aqui, ó, o comprimento total dos rios é de, tem aqui 5.796.778 o que? Metros. Nós já vimos isso anteriormente. O ideal, deixa eu apagar esse comp aqui 2 e o comp 1 também, porque também não é o dado correto. O ideal é que nós coloquemos uma unidade melhor, né? Aqui no caso, então, se eu colocar em quilômetros, vai ficar mais fácil de visualizar. Então, vou calcular novamente aqui. Comp, km, número real. Vou colocar length. E aí, para quilômetro, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou, então, dividir por 1000. Então, eu vou ter o valor em quilômetro. Então, eu tenho aqui que em Unai, com essa base de dados, nós temos um total de 5.796 quilômetros de extensões de possibilidade de cursos hídricos. Então, é uma forma de nós sabermos tudo. Porém, aqui, repare, eu tenho para todo o local. Vou salvar essa seleção. Eu tenho para todos.
Mas pode ser que na situação você queira saber o seguinte: quando nós colocamos aqui hidro-Unai, repare que nós temos o campo tipo. O tipo aqui ele pode ser córrego, ribeirão, vereda, rio. E imagine que você queira fazer essa subdivisão por tipo. Então vou mostrar aqui, ao invés de mostrar dessa maneira, vou colocar aqui simbologia, categorizado, tipo, e vou colocar todos eles aqui. Ó. Vou tirar esse daqui. Então tem vereda, córrego, lago. Repare que aqui agora ele vai me mostrar por tipo. Vou colocar aqui uma cor melhor. Córrego, vou colocar... Qual cor que não foi? Vou colocar um azul bem forte. Então tá aqui, córrego. Ribeirão também parece estar com uma cor bem próxima, né? Vou colocar aqui esse verdão aqui. Então tá aqui. Então estou mostrando aqui em diferentes tons. Imagine que você queira dizer o seguinte, olha, ao invés de falar todos, eu quero saber assim, qual que é a extensão de cada fração. Tem tantos quilômetros de córrego, tantos quilômetros de lagoa, tantos quilômetros de riacho. Se você fosse vir aqui na tabela de atributos, repare que daria bastante trabalho, você selecionar tudo que é córrego, e aí não é legal. Nós vamos fazer então um outro processo de dissolver, só que agora ao invés de dissolver tudo para ter somente uma linha, eu quero dissolver de forma que apareça aqui somente dessa maneira. Uma linha córrego, outra linha para lago, outra linha para vereda e assim sucessivamente. Então nós vamos então repetir o procedimento. Certifique-se que você não tem nada selecionado, desfaça a seleção. Então vamos de novo lá em vetor, geoprocessamento, dissolver. Agora eu vou dissolver de novo hidro-Unai Sirgas. Tenha atenção aqui, ó, para você não dissolver o que já foi dissolvido, beleza? Então, qual que é o campo que nós vamos dissolver? O campo tipo. Então, selecione tipo, que ele vai utilizar isso como uma condição. Nós vamos salvar no arquivo. Então, vai chamar hidro-Unai diz tipo. Então é o hidro-Unai Sirgas diz tipo. Sempre com underline, sem ponto, sem acento, sem caracteres especiais. Executar e dou um close. Vou desfazer aqui. Aí você olha, poxa, aparentemente está a mesma coisa. Só que quando você olha a tabela de atributos dele, ele vai aparecer somente essas 7 linhas, que são correspondentes aos tipos de rios que você tem. Então repare que aqui agora, se eu vier aqui, ó, sempre desfaça esse comprimento aqui, para ter certeza. Eu vou até olhar aqui se nesse processo ele está gerando já com o comprimento correto. Vamos calcular aqui. Abrir a calculadora de campo. Comp KM comp 2. Não deixa, comp 2. Número real. Length. Então ele já salva aqui, ó, recente. Então vou clicar aqui para dar 2000. Ok, não, tá vendo aqui, ó? O riacho, na verdade, tem 6,1 km. Então, os campos que geram aqui já de comprimento, de área, a partir de um processo que foi feito, não utilizem ele porque eles estão incorretos. Então, eu vou até apagar aqui para não ter risco de interpretação errada. Então, quando eu gero esse dado, eu tenho aqui a informação que, vou clicar aqui para colocar em ordem do maior para o menor. O campo aqui sem, deixa eu salvar aqui para não ficar aparecendo assim. Então ele está mostrando aqui em amarelo no fundo, deixa eu colocar uma cor melhor. Vou colocar aqui, cor bem fraca. Ele está mostrando aqui em amarelo bem fraquinho os campos. Então ele está mostrando aqui de novo. Esse null, que não tem o nome, o tipo, ele é o que tem a maior extensão com 2.649 km. Córrego, atenção, o nome aqui não está correto, né? Porque esse nome também ele foi gerado a partir do dissolver, então também pode apagar o campo nome. Deixa eu tirar aqui então o nome, para não gerar dúvida. Então vou salvar.
Então, de novo, o córrego, todos esses amarelos aqui são córregos, tem 1.374,04 quilômetros de extensão, Ribeirão e assim sucessivamente. Então são informações muito interessantes que você pode ter a partir dessa... eu quero saber somente por nome do rio, agora nós vamos ao Rio Preto. Você pode dissolver por nome e aí você faz lá depois o cálculo conforme o nome. Você vai saber qual é a extensão do Rio Preto, qual é a extensão do Córrego Areia e assim você vai ter condições para todos eles que estejam com esse nome na sua base de dados. Vou desfazer a seleção aqui. Outra forma de nós analisarmos aqui, bem interessante, com dados de dados de hidrografia, é nós fazemos aqui uma análise de APP. O que é APP? Área de Preservação Permanente. Vou abrir aqui no Google para nós vermos. Quando eu abro aqui, ó, APP Hidrografia, vou colocar aqui, ó. Então tá aqui, ó. APP, ele está mostrando aqui, ó. Você tem APP de nascente, conforme o rio, né? Por exemplo, um rio com uma largura de até 10 metros, você vai ter aqui 30 metros de APP, que é o que nós também chamamos de mata ciliar, muitas das vezes, que é justamente a área onde você tem ali uma preservação para fins diversos. E a APP, ela varia conforme a largura do rio. Um rio, por exemplo, aqui com mais de 600 metros, ele vai ter que APP de 500 metros em cada lado do rio. E nós podemos fazer essa quantificação aqui na nossa base de dados também. Imagine só, eu tenho aqui, deixa eu dar um zoom, deixa eu fazer a seleção. Vou dar um zoom aqui, ó. Eu quero saber qual que é a APP aqui de 30 metros. Só que aí tem um porém. Eu não tenho aqui a informação da largura do rio. Se eu vier aqui no arquivo bruto, abrir a tabela de atributos dele, eu não tenho a informação comprimento, largura do rio. Eu calculei o comprimento, a largura eu não tenho. O que eu posso fazer aqui? Eu vou dar um zoom aqui para saber qual é o comprimento desse trecho. Aí você deu um zoom bem largo, eu não estou conseguindo ver o comprimento. Você vem aqui nessa ferramenta aqui, ó, de distância, linha, vou medir aqui, ó, em metros. Aí você vem aqui e coloca, tem 4 metros. Mas eu vou dar mais zoom. Repare que eu estou dando zoom aqui, ó. Eu vou ficar dando zoom aqui, a escala já está 1 para 1 aqui embaixo, ó. Eu vou ficar dando zoom aqui eterno aqui e nada. Por quê? Eu não consigo quantificar a largura de uma linha. Então, para que você saiba qual que é, deixa eu dar um zoom de novo aqui, aproximando para a camada, voltou para a escala de antes. Para eu ter essa informação, seria necessário que nessa tabela de atributos tivesse um campo aqui, ó, por exemplo, largura do rio, ou largura do trecho, de forma que para cada... Deixa eu desfazer esse tipo aqui, símbolo simples, de forma que para cada fração dele eu soubesse, por exemplo, essa fração aqui ela tem 5 metros de largura, mais essa aqui ela tem 32. Esse aqui, ó, já tem 70 metros de largura. E assim você vai tendo essa informação. Se eu tivesse essa informação, eu conseguiria fazer aqui uma análise de APP conforme essa largura. Nós não temos isso. Então, para fins apenas de exemplificação aqui na aula, nós vamos fazer uma suposição onde todos esses trechos tivessem até 10 metros. E aí eu vou conseguir fazer essa análise, ou seja, eu vou saber o mínimo. Qual que é o mínimo que vai ser? É como se fosse 10 metros, sabendo de antemão que não é dessa maneira. Eu poderia fazer com essa largura. Então vamos supor aqui que todos eles tenham essa largura. Então nós vamos fazer aqui em vetor, geoprocessamento e usar a ferramenta buffer. Essa ferramenta, ela serve para nós fazermos aqui um buffer em volta, onde nós vamos gerar a APP. Eu vou utilizar o Hydro-Unai Sirgas. Nós vamos fazer duas vezes. Primeiro com esse Hydro-Unai Sirgas, que é o dado principal bruto, e depois nós vamos fazer com o outro arquivo. Qual que é a distância? 30 metros. Então já está aqui 30 metros. O tipo pode deixar arredondado. E aí nós vamos colocar aqui o nome do arquivo, salvar no arquivo. Então eu vou chamar aqui app hidro 1. Nós vamos gerar mais de um. E vamos executar.
Ele gerou aqui, gerou um resultado. Então está aqui o arquivo app-hidro. Eu vou colocar ele por baixo aqui e eu vou dar um zoom bem próximo aqui para visualizar. É que ele está mostrando o arquivo aqui, ó. Repare que aqui ele gerou um arquivo. Vou colocar aqui a distância novamente para medir. Vou colocar aqui, ó. Quando eu coloco aqui tem 30 metros, que é justamente o que eu coloquei. Quando eu vou até o final, 60 metros. Se eu puxar aqui certinho, daria 60 certinho. Então, ele mostra aqui que ele gerou justamente a área em volta de cada trecho da hidrografia. Só que, repare que aqui, essa parte que é bem interessante, porque ele mostra o seguinte, ele gerou, vou colocar aqui, ele gerou esse trecho e esse trecho. Isso aqui, ele tem em volta de cada um. Então, nessa linha aqui, ele calculou 30 metros para cá, 30 metros para cá, mas também calculou 30 metros para cá. Nessa linha aqui, ele calculou 30 metros em cada trecho. Dessa maneira, se eu vier aqui agora e abrir a tabela de tributos dele e calcular aqui qual que é, eu vou apagar aqui esse trecho comprimentos aqui, porque não é comprimento. Esse aqui é um polígono, né? Eu quero saber qual que é a área de APP desses rios. Vou desfazer a seleção e vou vir aqui calcular a área, hectares, número real. Então agora área, e aí nós vamos colocar área dividido por 10, 1, 2, 3, 10 mil. Dou um OK. Ele calculou a área para cada um desses trechos. Então se eu selecionar aqui, ó, e vier na tabela de tributos dele, então vou mostrar aqui o selecionado. Então tá aqui, ó, ele está mostrando esse trecho. Mostrar todas as feições, mostrar as feições selecionadas. Então esse trecho aqui tem 8,36, 31,6 hectares. Este daqui já vai ter 5,19. Só que aqui, ó, ele está somando a área de cada um. Esse trecho aqui soma a área desse, desse e desse. E no final eu vou ter uma super... Eu vou estar estimando acima do que é o correto. Da mesma maneira, vou colocar todas as feições, eu tenho aqui 2.536 feições. Eu quero saber a área total de APP. Não é interessante, então, eu gerar dessa maneira. Então, nós temos duas formas. Eu vou desfazer a seleção aqui e vou refazer esse procedimento. Então, eu posso vir aqui, APP hidro, eu gerei no Unai Sirgas, certo? Então, eu vou gerar ele aqui agora a partir desse arquivo dissolvido, que é o arquivo que tem uma linha só. Se eu vier aqui agora, já processamento de buffer, eu vou fazer em cima do arquivo Unai Sirgas diz. Então, e daí, vou colocar 30 metros, salvar no arquivo. Então, vou colocar aqui, limite Unai, não, app hidro 2, para eu saber que esse aqui é o do dissolvido. Vou executar. Gerou um novo arquivo. Repare que agora, quando eu coloco aqui esse arquivo aqui sobrepondo, deixa eu colocar uma cor azul nele, no hidro. Repare que agora, diferentemente do anterior, o anterior tinha para cada um. Nesse aqui, ele já tem somente, deixa eu tirar aqui, repare que ele não tem as linhas dividindo as apps. Então, se eu calcular aqui agora a área de app, vai calcular para todos. Eu tenho que toda vez utilizar um arquivo dissolvido, não posso utilizar um arquivo o original? Pode. Nesse caso, vamos refazer aqui utilizando o primeiro arquivo, que é o hidro Unai Sirgas, vou abrir através dos atributos dele, que não está dissolvido. Nesse caso, vai vir aqui vetor, já processamento, buffer. Vou utilizar o hidro Unai Sirgas, que já está aqui, 30 metros. Deixa ele igual tá. E vou colocar o nome aqui, app hidro 3. Só que aqui, repare, dissolver resultado. Você pode clicar aqui, que ele vai dissolver esse arquivo, somente o resultado. Vou executar. Então está gerando aqui o processo. Saber que é o mesmo resultado do anterior. Então vou dar um close, vou colocar o app hidro aqui embaixo. Repare que aqui,
ele também não mostra as linhas. Então, ó, o 3 e o 2 são idênticos. Se eu calcular a área desse aqui, vamos calcular aqui, deixa eu apagar esse comprimento. Calcular a área. Então, vou primeiro calcular do dissolver do app hidro 2. Então, vamos colocar área, hectare, número real, a área, então está aqui dividido por 10.000, dou um OK. Então, a área de toda a app de hidrografia em Unai com esses dados foi de 34.806 hectares. Eu vou fazer o mesmo procedimento agora de calcular a área, mas para o hidro 3, o app hidro 3, para você ver que é a mesma coisa. Então, vou apagar aqui esse comp e vou calcular a área. Área, hectare, número real, área, por 10.000, que eu quero em hectare, calculou 34, então tá aqui, ó, 34.806, e vou mostrar a outra aqui do lado. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a tabela de tributos do app hidro 2, que foi o que nós geramos a partir do dado de hidrografia já dissolvido. Esse aqui é o app hidro 3, que nós geramos a partir do dado bruto, onde foi feito o dissolve direto no processo de gerar app. O resultado é o mesmo, 34.806,292. Aqui deu uma leve diferença, mas praticamente a mesma coisa, 34.806,287. Então, na casa das decimais ali, ao invés de 87, está 92. Mesma coisa. Então, repare que nós temos condições de mostrar essas informações. Então, você vai fazer esse processo todo, você calculou a área, gerou a app de hidrografia, calculou o comprimento dos trechos de hidrografia. Você vai refazer esse processo todo agora para o seu município, mas na atividade você vai fazer da seguinte maneira: você vai mostrar os dados de forma que você faça o mapa, o seu relatório você vai mostrar o mapa da sua área. Nesse mapa aqui, por exemplo, foi feito de João Pinheiro, Minas Gerais. Então mostra aqui, ó, o limite do município de João Pinheiro, a hidrografia em João Pinheiro, o limite de Unai, hidrografia em Unai com as suas informações. E aí você vai fazer tabelas mostrando essa informação. Então aqui, por exemplo, o comprimento dos cursos hídricos. Qual que tem maior comprimento? O João Pinheiro aqui tem 7.252,30 km de extensão, o Unai tem 5.783 km, quer dizer que João Pinheiro tem mais. Você calculou também aqui a app de rios, no caso aqui 30 metros, que é a app de rio. Qual que tem maior área? O Unai tem 4.314 hectares e João Pinheiro tem 5.981. Então, é um cálculo aqui mostrando qual que tem a maior área. Então, você consegue ter essa informação. Então, faça isso. Tabelas e figuras de forma que o seu relatório fique o mais completo possível. Então, esse foi o objetivo dessa aula. Nós fizemos algumas análises que nós pudemos, a partir de dados simples de hidrografia, gerar, quantificar o comprimento de cursos hídricos, quantificar o comprimento total dos rios em cada um dos municípios e gerar tabelas com essas informações. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado e até mais.